sagrado, porção por porção, interpretando aqui esse texto para a glória de Deus. Apocalipse 17, capítulo 1, vai falar da grande meretriz, e a gente vai entender quem será essa grande meretriz. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada ou sentada sobre as muitas águas. No versículo 1, o anjo, um dos 7 anjos, que a gente já estudou sobre eles, dentro da literatura judaica, mas é da literatura judaica, não é algo bíblico, tem a figura lá de 7 anjos. Na literatura judaica cada anjo tem um nome, e até cada anjo teria uma função. 2 desses anjos seria Gabriel e seria o arcanjo Miguel, seriam os anjos que assistem na presença de Deus. Aí na literatura judaica vai ter Uriel, vai ter outros nomes aí. Porém, irmãos, nada para ser levado a sério com relação a esses outros nomes, porque não é nada dentro da revelação divina, dentro das Santas Escrituras, mas o que a gente pode entender é que aqui João está usando essa figura aí dos 7 anjos que estão na presença de Deus. E aí um deles vem mostrar o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. Irmãos, a gente estudou na lição passada sobre a mulher vestida de sol, que tem a lua, as 12 estrelas, a lua debaixo dos seus pés. E aí ali a gente conseguiu interpretar que aquele texto está se referindo à igreja do Senhor Jesus. Está falando dos santos, está falando daqueles que são entendidos e vistos por Deus como essa noiva, como essa esposa de Deus. Israel, e a igreja, nós interpretamos como uma única só. Então, a igreja foi chamada de Israel no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, como agora, a igreja não seria só pertencente a um grupo étnico, mas de toda a tribo, língua, nação. Então esse nome Israel foi desvinculado da gente e somos chamados de igreja, porque existe hoje salvos no Brasil, na Irlanda, em todos os lugares do mundo, enfim, até os confins da terra. Então aí a gente começa a ver agora, o Apocalipse trabalha com isso, trabalha com a trindade divina, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalha com a igreja, trabalha com a cidade celestial, trabalha com o rio da vida. Em contraposição também, o Apocalipse vai mostrando que as trevas, ela tem essa cisna de imitar os céus, e aí começa a ter aqui uma visão do que é o oposto da igreja fiel do Senhor Jesus Cristo. Então a meretriz aqui, na nossa língua meretriz, nós sabemos muito bem que é uma prostituta. Então é alguém que trai, é alguém que não é fiel, uma mulher que não tem uma fidelidade conjugal. Esse símbolo de meretriz, para quando Deus chamava Israel de meretriz, estava chamando Israel de prostituta, ou aquela que é idólatra. A palavra meretriz aqui, irmãos, nesse contexto aqui, é a palavra interessante, que é essa palavra porne, a palavra meretriz no grego é porne, que ele usou, e o masculino dessa porne é para feminino, e para o masculino, alguém que seja prostituto é porno. Então justamente o que você está entendendo, a palavra nossa, da nossa língua, pornografia, nasceu dessa palavra, E o interessante que eu quero explicar para você prestar bastante atenção, e hoje a gente vai falar muito de idolatria. Olha só, a palavra porno, ou porne, ou meretriz aqui, não é somente para pessoas que têm práticas sexuais impuras, mas sim para pessoas. Essa palavra aqui no grego poderia ser traduzida como idólatra. Então, para Deus, o pecado de idolatria e o pecado de prostituição são praticamente sinônimos, é a mesma coisa. Eu vou explicar melhor para você. A idolatria, ela é tão suja, tão imunda, que ela é comparada com uma infidelidade conjugal. Assim como
é inadmissível para um esposo, uma esposa, ter o flagrante lá do ato conjugal, chegar lá na casa e ver a pessoa lá, o seu ente, seu parceiro ou sua parceira com outra pessoa ali, e você pegar ali, aquilo ali é repugnante. A idolatria é justamente o mesmo ato sendo feito de maneira espiritual. Quando estamos olhando aqui para Apocalipse, estamos vendo o oposto da igreja. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja fiel, que ama o Senhor Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. Mas aqui, agora existe outra coisa parecida com a igreja, mas não é a igreja. Porém, essa é uma mulher, porém ela é uma mulher idólatra, ou, que eu querendo aplicar aqui dentro de um contexto, sem falar nomes, você vai compreender. Então essa meretriz, na época de João, a gente vai ver quem é, veja só, que ela se acha sentada em muitas águas. No capítulo 13 a gente aprendeu que águas em Apocalipse significa povos, entendeu? Então essa meretriz, ela está exercendo um certo domínio sobre os povos, ela está sobre os povos. Então essa igreja, essa opositora da igreja aqui, né? O que parece com a igreja e não é, né? Você vai entendendo? Ela tem um domínio sobre as águas, ela está sentada, ela repousa sobre as águas, sobre os povos, ela tem um certo controle sobre eles. Vai vendo os sinais, e versículo 2 vai falar: com quem se prostituiu os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi, e que se embebedaram os que habitam na terra. Olha só, com que se prostituíram os reis da terra. Então, com essa meretriz, essa falsa igreja, os reis da terra se prostituíram. Vou aplicar aqui de uma maneira mais, vamos dizer, exegética. Na época de João, essa meretriz era Roma. Na época, está ajeitando? Tá, a gente agradece a Juscelan aí que está ajeitando para a gente. Obrigado, Juscelan, de maneira remota, em casa, doente, e está ajeitando aqui para a gente. Que Deus abençoe, meu irmão. E presta atenção, querida. Presta atenção, querida. Essa meretriz, na época de João, é Roma. Por quê? A gente vai ler, deixa eu ler o texto um pouco mais adiante para você ver. Que essa mulher, ela deu de beber aos reis da terra. E a outra coisa que ela vai caracterizar aqui, versículo 3, vai ser: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, a besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres, e achava-se a mulher vestida de púrpura. Olha só como a descrição é muito parecida com a descrição da mulher do capítulo 12, tipo, dá a descrição das roupas, mas agora as roupas são diferentes, não é mais vestida de sol, mas vestida aí de púrpura. Ela está num lugar deserto, mas está sentada sobre uma besta que tem 10 cabeças e 10 chifres, mostrando aquela besta que a gente viu em Apocalipse capítulo 13, também muito semelhante com o dragão. Então, irmãos, deixa eu beber um pouco de água aqui. A gente vai ver uma certa parecida, uma unidade aqui. A gente vai ver novamente aquele símbolo da besta, e que carrega a imagem daquele que dá força à besta, que é Satanás. Aí a gente vai ver as 10 cabeças mais uma vez, que vai simbolizar aqui, nesse caso, os 10 montes, que a gente vai ler um pouco mais adiante. Daqui a pouco a gente vai estar lendo isso.
mas a gente vai ver os reis, os 10 reis do Apocalipse, que estão unidos. Então você vê uma certa união aqui, nessa força maligna. Então, mas veja só, o que aconteceu? Os reis da terra, no versículo 2, para a gente não perder a linha do pensamento, se prostituíram com ela. Essa palavra prostituíram, ela é derivada também da palavra que a gente leu, né, de porné, seria pornéos. Então os reis da terra cometeram idolatria. Então se a igreja é representada no capítulo 12 por aquela mulher santa, por aquela mulher que foi guardada por Deus no deserto, fiel, essa mulher que aqui eu quero interpretar primeiramente agora como sendo Roma no Império de João. Como era Roma no Império de João? Era uma grande capital, onde tinha Nero, onde tinham os imperadores, e na época de João Nero estava vivo, e essa grande meretriz que era Roma estava exercendo domínio sobre outras pequenas cidades, outros reis. Então ela estava dando de beber a outros reis da terra. Valeu Galego, valeu Juscelã pela força. Então eles estavam exercendo poder, estavam exercendo aí a autoridade sobre os reis da terra. Entendeu? Então, ali na época de João, sim, era bem comum um cristão ler esse texto e interpretar que era Roma, que era Nero, que era, né, a grande meretriz era Roma. Porém, o tempo passou. E aí, irmão, veio a Idade Média. Então, lá pro ano de 303, mais ou menos, na era cristã, Roma para de perseguir os cristãos. Até então, antes disso, Roma transformou os cristãos como inimigo. E a primeira característica da meretriz, ela tem essa característica de levar as pessoas à prostituição espiritual. E Roma conseguiu colocar na cabeça da população, na época dos apóstolos, na época dos pais da igreja, ali antes de 303, conseguiu colocar na cabeça do povo que os cristãos eram o povo que estava errado, eram os pagãos, eram os ateus, não acreditavam nos deuses, não iam para o templo, ter relações sexuais com as prostitutas cultuais. Quem era errado era o povo que estava se consagrando, o povo que era fiel no casamento, que o seu cristianismo refletia no casamento, aquele que tratava bem as crianças, que não violentavam as crianças, aqueles que evitavam jogos olímpicos e evitavam a violência. Esses era a meretriz de ser. Esse povo é o herege, esse povo é o errado. Enquanto era um povo que trazia e pregava um bem-estar social, que pregava o amor, e eles que pregavam, né, o assassinato. Vamos lá. Os Jogos Olímpicos de Roma, o Coliseu, era carnificina para os deuses. Quando eu subia num templo para adorar uma deusa ali de Éfeso, eu tinha relações sexuais ali dentro daquele templo ilícitas. É o que Paulo, é o que Pedro vai combater. Vocês estão tendo relações ilícitas, não é para ter isso não, cristãos. Abandone isso, deixe disso. Quando eu ia até assistir uma corrida de cavalos, eu ia assistir um show de horrores, morte. Uma criança em Roma podia ser violentada a qualquer momento. Uma mulher não tinha honra em Roma, praticamente não tinha voz em Roma. Porém, os cristãos defendiam valores contrários disso. Os cristãos defendiam o amor, defendia a misericórdia contra o inimigo, defendia a fidelidade conjugal, defendia a adoração ao único Deus. Porém, irmãos, é isso que a gente tem que ver. O que a meretriz faz? Ela deu de beber. A meretriz aqui, no primeiro momento da era cristã, sendo Roma, ela deu de beber aos reis da terra. Ela deu de beber a todos os povos da terra. Ela deu de beber a todos aqueles que estavam sobre o domínio dela. Fez com que as pessoas seguissem esses conselhos idólatras. Roma fez com que a humanidade se levantasse contra a igreja durante muito tempo, resultando em quê? Em perseguição dos cristãos. Nero colocou os cristãos amarrados em tochas no meio da rua,
foram queimados vivos, foram usados como lanternas, né, iluminação pública, foram jogados no Coliseu. Então, Roma, a grande meretriz na época de João, perseguia a igreja de maneira muito feroz, um povo que estava pregando a paz, o amor, a misericórdia e a adoração a um único Deus, um Deus que não era como o Deus romanos. O Deus dos romanos era um Deus violento, ciumento, traidor. Zeus, né, tinha várias mulheres, traía, essa era a mitologia deles. Afrodite nem se fala. Tínhamos um Deus do submundo, mal, que maltratava as almas, um Deus da guerra, assassino. Irmãos, era Deus traindo Deus, era uma bagunça a religião dos povos. Aí vem o evangelho de Cristo Jesus e começa a brilhar no meio dessa escuridão, começa a ser revelada, e lógico que a meretriz, a grande meretriz, ela se revoltou contra isso na época de João. Porém, irmãos, como eu disse, eu quero seguir essa linha de interpretação. Aí a meretriz, ela evolui para outra coisa. Ela começa com o Império Romano, mas ela evolui para outra coisa. Aí veio um tal de cara aí, começou a pensar, estava começando a perder para os bárbaros, se cumprindo o que vai dizer aqui, que no capítulo 18, que reis da terra se levantaram contra ela. Olha, veja aí, abra aí capítulo 18. Então esse versículo, capítulo 18, versículo 2, se cumpriu e irá se cumprir. Olha, então exclamou com poente voz, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espíritos imundos, esconderijo de todo gênero de ave imunda desprezável. E aí, irmãos, a gente lendo no versículo 9, aqui estão, no versículo 9 do capítulo 17, vai dizer: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, existe um e ainda não chegou. Quando chegar também durará pouco. A besta, que não era, que não isso também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, de oferecer poder à besta, tá? E aí, meu irmão, quando a gente continuando a ler mais à frente, a gente vai perceber que esses reis se levantarão contra a grande Babilônia. Veja aí de novo, capítulo 18, versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre elas os reis da terra, e com ela se prostituíram, e viu a sua luxúria, quanto viram a fumaça do incenso, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento. Diz: ai, ai, tu grande Babilônia, tu poderosa cidade, pois numa só hora chegou o juízo sobre ti. Então, irmãos, a gente vai estar lendo sobre isso aqui hoje, e a gente vai estar refletindo, voltando para a grande Babilônia. O Império Romano começa a cair diante dos reis da terra. O grande Império Romano, que aqui a Babilônia, ela representa Roma. Aqui é a linguagem simbólica de João para falar de Roma. Em vez de falar a palavra Roma, ele fala Babilônia. Por quê? Porque primeiro, quando esse texto sai da ilha de Patmos e vai para o continente, se um soldado romano pega esse texto e cai na mão de um soldado romano, e quando ele lê a palavra Babilônia, ele não sabe que João está falando de Roma. Ele tá oculto. Então, essa linguagem obscura para os romanos era bem clara para os cristãos. Quando falava de Babilônia, os cristãos falavam: está falando de Roma. Está falando de Roma. Roma, ela cai realmente diante dos bárbaros. Então esse versículo já se cumpriu uma fase dele. Porém, quando Roma está sucumbindo diante dos outros povos de bárbaros invadindo,
Tem um cara que tem uma grande ideia, não sei se é ideia ou foi revelação de Deus. Vem Constantino, o imperador Constantino, e tem um sonho, e sonha com uma bandeira com as 2 primeiras letras do nome de Cristo. E aí ele, já sei, se eu me aliar ao Deus dos cristãos, ele me dará vitória na batalha. E aí Roma começa a deixar de perseguir os cristãos e começa a transformar a religião cristã, a religião oficial de Roma. E ali, naquele momento, começa a vir imperadores que transformam outra hora a religião que era dos hereges como a religião oficial de Roma. E Roma começa a adotar e a ensinar a todos os povos que o cristianismo é a religião de Roma. Mas deixa eu te contar por que Constantino faz isso. Porque Constantino começa a perceber que o cristianismo começou a fazer uma coisa que Roma já não conseguia. Os povos bárbaros que estavam lutando contra Roma, todos eles, pelo menos meia dúzia, falando assim, né? A metade, um grupo já conhecia Jesus Cristo e já foram evangelizados e criam no Deus dos cristãos. Aí eles, espera aí, esse povo aí está começando a acreditar no Deus dos cristãos. A gente está sozinho com esses deuses pagãos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar Jesus Cristo aqui como Deus agora de Roma, que pelo menos esse povo aí vai ter um pouco mais de respeito aí pela gente. E aí começou essa jogada, irmão. Começou essa jogada do Império Romano. Roma começou a usar a religião cristã como agora arma para continuar no poder. E aí começa a vir a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva que a gente conhecia quando a gente lê Atos dos Apóstolos, uma igreja que estava ali crescendo na perseguição, crescendo no amor, na perseverança do Senhor Jesus Cristo, agora toma outra posição, começa a se tornar uma igreja vestida. Vamos ler aí Apocalipse agora, olha aí. Essa igreja que era perseguida, essa igreja que era atacada, agora olha só como essa igreja começa a se comportar. Então a meretriz ela vai tomar outra forma, entendeu? Agora ela vai começar a tomar outro jeito. A grande Babilônia, Roma, agora vai tomar outra veste sobre si. Aí ó, então veja só, deixa eu achar, versículo A, achava-se uma mulher vestida de quê? Púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, e tendo na mão um quê? Um cálice de ouro que transbordava de abominações e com as suas imundícies da sua prostituição. E agora eu estou olhando para essa meretriz e vejo ela vestida de vermelho, tem ouro, e no cálice dela, e o cálice dela não é um cálice de madeira e nem de barro, é um cálice de ouro. E do cálice dela ela deu de beber aos reis da terra. Então, irmão, se você é bem inteligente, eu estou falando agora já de uma religião, já não mais de um império. E essa religião agora, ela é uma religião que não fará com que o povo se volte a Jesus Cristo, somente a Ele, mas que vá até Jesus Cristo com outras coisas em volta de Jesus Cristo. O Império Romano existia muitos deuses, existia, olha lá, vamos começar. Quando eu era um pescador, eu orava a Poseidon, eu pedia a Poseidon, Poseidon, por favor, peça para Zeus que eu possa ter uma boa pescaria. Aí essa religião começou a ensinar assim, rapaz, vamos tirar Poseidon e vamos pensar aqui alguém na história cristã que pode substituir Poseidon? Já sei, Pedro pode ser, né? O substituto era pescador, então todo mundo que fizer uma reza a Pedro vai ter. Então um pagão começou a se sentir confortável. Então peraí, Poseidon em Pedro, meu irmão, Poseidon é um falso deus, mas Pedro é o santo que pode te atender, ele vai rogar ao Senhor Jesus Cristo e vai te ajudar. Aí sai Poseidon e entra Pedro. Quer ver outra coisa interessante? Uma mulher, quando queria ter filhos e era estéril, ela subia até o templo de Diana e pedia a Diana, por favor, eu preciso ter um filho. E aí quando Roma
né, decidiu que o cristianismo fosse a religião, os pagãos ficaram doidos. Não, a gente é acostumado com esse negócio, a gente tem os nossos deuses. Então, o que eu faço agora? Antigamente eu pedi a Diana, na história de Jesus, quem a gente pode colocar alguém para responder isso aqui? Rapaz, a gente pode colocar aí Nossa Senhora do Bom Parto. Vamos botar, ela vai ajudar você. Pede a ela não é deusa, mas ela é santa, ela vai te ajudar. Então, irmãos, essa religião começou a misturar cristianismo com paganismo. Na Idade Média, ela começou a fazer isso, ela começou a prostituir, ela começou, em vez de o cristianismo aqui na Idade Média purificar os povos, ela começou a dar de beber da sua prostituição, assim como Roma imperial deu aos povos a sua idolatria, as suas imundícies. Aqui na Idade Média, uma instituição que carregava o nome de cristianismo, de uma igreja cristã, estava ensinando os povos a se prostituírem espiritualmente. Lembrando que a palavra prostituição aqui no grego significa idolatria. A palavra prostituição aqui no grego simboliza idolatria. E devassidão ou abominações, né, que a gente vai ver, e com, versículo 2, e com se prostituir os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. Sabe o que é devassidão? Anota aí na sua Bíblia. Essa devassidão, essa palavra devassidão, aí João pegou pesado mesmo. Ele falou: eu não vou colocar aqui só prostituição não, agora eu vou colocar a palavra abominação. Eu vou colocar aqui uma palavra terrível, devassidão, abominável. E aí ele bota uma palavra que significa berdigligmar. É um nome bem complicado, horrível. Aí ele coloca, é difícil de falar esse nome. Esse é o nome para um tipo de idolatria. E essa idolatria, irmão, esse tipo de idolatria que os reis estão adquirindo para si, se os olhos deles fossem abertos, os ouvidos, vamos supor, os sentidos dele fossem abertos para o mundo espiritual, todas as vezes que um rei, a gente vê isso nos filmes medieval, que chegasse ali, beijasse o pé de uma imagem de um santo, enfim, né, que a gente vai ver na Idade Média, esse domínio, né, de um cristianismo cheio de imagens de escultura, cheio de indulgências, cheio de símbolos religiosos. Se os homens, os reis, as pessoas que forem contaminadas com essa idolatria, olha aí, presta atenção, abriu seus olhos espirituais, essa palavra sabe o que significa? Podridão. Imagina, irmão, que a idolatria cheira, o idólatra para Deus é alguém que cheira a podre. Um idólatra para Deus, o que importa é que todos os caminhos levam a Deus. Será mesmo? Será que todos os caminhos levam a Deus? Será que pelo caminho da idolatria, pelo caminho das imagens de esculturas, pelo caminho de uma oração desviada para qualquer outro que não seja o nome de Jesus Cristo, será que Deus, ele sente um cheiro agradável nisso? A palavra grega desse texto para devassidão, ou para a palavra, como eu disse, né, abominação, significa simplesmente podridão. A idolatria para Deus cheira mal. Quando você enche a sua casa de objetos idólatras, sendo deuses ou sendo outras coisas que não sejam do agrado de Deus, porque Deus, irmãos, segundo Êxodo capítulo 20, ele não quer imagem de escultura de nada que existe no céu, nem debaixo da terra, nem na terra, nem em lugar nenhum. Ele não quer imagem de escultura nem dele. Ele não quer imagem de escultura, nem... Deus, eu fiz a sua imagem de escultura aqui, você ficou bonito. Não, ficou não, eu odiei. Isso cheira mal, isso é podre. Eu sou um Deus santo, eu sou um Deus grandioso. E a imagem de escultura perfeita de Deus nasceu, se encarnou e foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem de escultura perfeita, é a imagem do Deus invisível. Então você tem que entender que quando você é idólatra, tanto de imagem quanto de você mesmo, do seu filho, do seu dinheiro, do que você for idólatra, que hoje estamos caminhando para outro tipo de idolatria, que é a idolatria digital, que é a idolatria do eu.
todo tipo de idolatria cheira a carniça diante de Deus. Então, meu irmão, todo caminho leva a Deus? Não, só o caminho, só há um caminho, só uma verdade, só uma vida. Quem quer ir ao Pai tem que ir pelo caminho chamado Jesus Cristo. Quem quer conhecer o Pai tem que ver o Filho. Quem quer falar com o Pai tem que falar com o Filho. Mas pastor, não seja tão radical. Está aqui. Irmãos, se capítulo 12 fala da Igreja Santa, o capítulo 17 está falando da meretriz, da igreja que não é santa, numa igreja que não é fiel a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho que leva o homem ao céu. Jesus Cristo é o único digno de ser adorado. O que eu quero falar para você, se você é idólatra, tanto de imagem de escultura ou de qualquer outra coisa, mas eu quero falar de mais uma coisa aqui. Capítulo 17, versículo 5 vai falar assim: na fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações, que é essa palavra que eu li, da terra. Babilônia, a mãe das meretrizes. Você entendeu aí a gravidade disso? Que não tem só a Babilônia. Assim como Roma tinha as outras cidades que ela dominava, a grande Babilônia gerou filhas. Pastor, o que você quer chegar? Da grande Babilônia, dessa religião aí que ensinou idolatria aos povos, da grande Babilônia, que ensinou a não buscar só Jesus, mas buscar padroeiros, santos, enfim, a grande Babilônia gerou outras filhas. E infelizmente, que eu vou falar para vocês, nós, a Reforma Protestante, somos saídos da grande Babilônia. Saímos da grande Babilônia. A igreja congregacional, ela vem depois da grande Babilônia. A igreja batista, ela vem depois da grande Babilônia. A igreja, o que for, o que você imaginar, a Assembleia vem depois da grande Babilônia. A igreja, então pastor, como a gente sabe que a gente não é a grande, as pequenas meretrizes, as filhas da Babilônia, como a gente não sabe? Veja só o que fala o texto lá no capítulo 18. Veja só. Então exclamou, capítulo 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda, detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, da sua idolatria. Prostituição, porno, idolatria, mesma coisa. Com ela se prostituiu os reis da terra. Lembra que foi a ponte aí, a ponte. A grande Babilônia e a meretriz são a mesma pessoa aqui, entendeu? Grande Babilônia são sinônimos, tá? E a grande Babilônia deu de beber e a meretriz bebeu, então são a mesma coisa. Também os mercadores da terra, né, enriqueceram das custas dela. Ouviu uma voz no céu dizendo, né, retirai-vos, ou sai dela, o que? Povo meu, para que não sedes cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ele praticou. Aqui tem uma ordem que fala assim: sai dela, povo meu. Primeira coisa, como você sai da grande Babilônia sem cair numa meretriz pequena? Como você sai da grande Babilônia sem fazer parte de uma pequena? Como a igreja congregacional não é uma meretriz, a batista não é uma meretriz, a mãe de todas as prostitutas, se a igreja congregacional saiu da igreja católica, então se cumpriu a profecia, então a igreja congregacional é uma meretriz junto com a igreja católica. A palavra diz: sai dela, povo meu. Então, o que não nos fará uma meretriz com a igreja católica? Primeiro, se o povo que saiu dela saiu com a finalidade de abandonar a idolatria. Por exemplo, estamos aqui
com a finalidade de adorar Jesus Cristo como o único Senhor. Legal. O pastor dessa igreja é idolatrado? Não. Eu sou aqui praticamente um ser intocável que ninguém pode me contestar? De maneira alguma. Existe aqui um certo apego a um cantor evangélico, a um misticismo. Quando a gente chega aqui na igreja, a gente tem que tocar em algum objeto sagrado para falar com Jesus? Não. Quando a gente chega na igreja, que tem que ser ungido com óleo, para você ser abençoado tem que ser ungido com óleo. Você tem que ter algum amuleto sagrado, uma roça ungida, um sal ungido na sua casa. Então estamos livres, não fazemos parte da grande meretriz e nem somos uma filha dela. Fugimos dela, saímos dela. Sair da Babilônia não é sair do teto de uma igreja idólatra, é sair da idolatria, abandonar a idolatria de corpo, alma e espírito, é se entregar inteiramente a Jesus Cristo, é lutar todos os dias para eu matar todos os deuses dentro do meu coração, destruir. Sai dela, povo meu. Essa é a ordem. Sai dela, povo. E saia de maneira verdadeira. Sabe qual é o problema? O problema é que hoje tem muitas pessoas que estão saindo da grande Babilônia. Vocês sabem que eu estou falando por parábola, né? Estão saindo da grande Babilônia para ir para uma meretriz. Não estão saindo. Continuam, né? Eu me converti. Se converteu a uma igreja. Rapaz, se não fosse pastor fulano de tal na minha vida, quem seria de mim? Você continua idólatra. Você só substituiu. Só substituiu a casa. Saiu de uma idolatria A para uma idolatria B. Você só substituiu. Então tem muito crente idólatra. Tem muito. Eu até estava conversando agora há pouco. Tem muito crente que é o seguinte, não está nem aí se a música, né? A gente tem que ter, eu tenho esse cuidado, eu pego no pé, não está nem aí com a música que canta para Deus. O que importa é que eu estou me sentindo bem cantando essa música. A música ofende a Deus, a música é toda errada, toda torta, mas você é idólatra de si mesmo. O que importa é o seu bem-estar. Uma vez um colega me disse isso, eu fiquei revoltado. Denis, eu estou nem aí, o que eu quero é ser feliz. Aí, meu irmão, então tu acha certo? Deixa eu beber água aqui. O que tu acha certo mesmo é você de domingo estar no louvor lá tocando e durante a semana usando droga, se prostituindo, se deitando com mulheres? Olha, eu acho assim, cara, que eu tenho uma vida e eu tenho que aproveitar ela. E se eu gosto da igreja de domingo para tocar o louvor a Deus e tal, ele recebe. E durante a semana, não, meu irmão, você não está entendendo, cara. Você que vive numa vida dessa, fazendo isso, você só colocou Jesus Cristo como um passatempo na sua vida. Você está, eu disse um dia desse, você está sendo participante das bênçãos celestiais, está sendo participante disso aqui, está sendo abençoado por isso, mas você não faz parte disso. Está atrás de e depois vem se exibir na igreja, vem se mostrar na igreja. Irmão, você é uma meretriz, você é uma abominação, você é algo sujo, imundo. Se você coloca a sua vida acima de Deus, não critique um católico que está adorando uma imagem de escultura, não. Você é igual a ele. Você é igual a ele. Você cheira mal. Você é sujo. Você é essa palavra complicada aqui que eu li, um bedeligma. Você é um bedeligma. Você é alguém podre. Você é alguém podre. Você é alguém que está cheio de pus e não sabe espiritual. Você é alguém que precisa ser purificado dessa idolatria pessoal, dessa idolatria do eu, do que me importa. Irmãos, eu vou contando aqui as experiências. Eu não gosto só, vamos falar das pequenas meretrizes. Mas existe coisa pior do que você estar num culto e naquele culto, se o pastor, se o líder não entregar a bênção, o culto não foi bom. Se não entregar a profecia, o culto não foi bom. Essa semana, um irmão me ligou e perguntou: pastor, o que tu acha dessa profecia do dia 30? Eu falei: mas é uma besteira. Pastor, como tu tem toda essa certeza? Porque eu tenho pelas escrituras.
Aí deu em nada. A profecia do dia 30 aconteceu mais uma coisa em nada, porque toda a profecia, eu estou aqui, eu estou aqui me esforçando, cara. Estou aqui anotando, escrevendo versículo, estudando, tentando passar o melhor. A gente se estressando, o microfone não pegando, a live quase não sai, me engasgo. E é uma luta espiritual grande. E a gente fica aqui controlando as emoções. E a gente tenta trazer o melhor. Meu irmão, a gente se esforça, prega a palavra. Aí, para até os irmãos da igreja divulgar a live é maior luta, para divulgar o estudo é maior luta, para alguém que não assistiu entrar depois para assistir esse estudo, tá aqui 18 pessoas numa igreja que tem 100 e poucas pessoas, 18 pessoas assistindo. Se eu multiplicar por 10, é onde que eu vou conseguir chegar a 100. Eu tenho que acreditar que nessas 18 pessoas assistindo aqui, tem 10 pessoas em cada celular assistindo. Aí você tira por aqui, irmãos, aí uma profecia dessa furada, ruim, alcança o mundo, e até próprios membros da igreja compartilha. Aí você fica, caramba, onde eu estou errando? Onde eu estou errando, Senhor? O que eu não estou conseguindo ensinar, o que eu não estou conseguindo mostrar? Mas sabe o que é, irmão? É isso. É que muita gente não entendeu ainda, muita gente ainda não teve uma revelação de Deus. Deus ainda não se apresentou. Oi, prazer, eu sou o Senhor Jesus Cristo, seu Salvador. Porque o dia que isso acontecer para muita gente, aí, irmão, as coisas vão mudar, o pensamento vai mudar, a direção vai mudar. Tem gente que está dentro da igreja evangélica achando que está salvo, mas é um amante de si mesmo, é um prostituto espiritual, está se prostituindo consigo mesmo, não conseguiu ainda tirar o homem para colocar Deus acima de todas as coisas, ainda não conseguiu tirar o eu para colocar o Deus no lugar do seu coração. Ainda são pessoas que eu já ouvi essa frase: meu irmão, por que tu não vem ajudar no louvor na terça? Eu não estou falando dessa igreja não. Por que você não vem ajudar no louvor? Eu não sou obrigado a nada, meu trabalho é voluntário. Aí você para assim e pensa, aí de domingo está quebrando pau para poder ter o seu espaçozinho de domingo, só no domingo, é porque na terça tem 20 pessoas, e as 20 pessoas é a irmãzinha de 70, é o irmãozinho, né, de 80, se ter muito, é um jovenzinho acompanhando a mãe ali, é um culto mais fraco. Eu não vou ter não vou ser notado num culto desse, né? Mas domingo é legal, domingo a minha igreja está cheia, né? Não é um problema aqui em São José de Piranha, é mais das grandes cidades. Aí chega uma igreja na cidade, aí vamos supor, André Valadão vai montar uma igreja em São José de Piranha, Igreja da Batista de Alagoinha. Eu não estou criticando o André Valadão não, e nem quem abre uma igreja, mas estou criticando os crentes. É o que eu vejo muito de João Pessoa, aí vira a igreja da moda. A minha igrejinha de 20 pessoas, eu sou um bom músico, eu vou estar aqui? Não, eu vou para uma igreja do André Valadão, que tem 2.000 pessoas para me tocar. Você é idólatra de você mesmo. Aí a sua igrejinha lá de 20 pessoas, com o seu pastor que cuidou tanto de você, que te ensinou, que doutrinou, né? Ele pensa que te ensinou, ele pensa que te doutrinou, mas teu coração duro, teu coração de pedra, teu coração que não vale nada, ainda cheio de carniça, todo podre ainda, e só enganando as pessoas. Aí seu coração cheio de vaidades, cheio de idolatria por você mesmo, pega a bagagem e fala assim: pastor, a sua igreja não tem visão, eu vou para a igreja do pastor que tem. Aí o pastor fica triste, fica, o que eu fiz de errado? Será que eu não dei muita atenção a ele? Pastor, se algum pastor que está nessa condição, nessa era ou em outra era assistir esse vídeo, eu vou falar para você: fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Você é alguém que ama o Senhor, que prega a palavra em tempo e fora de tempo. Mas se você encontrar alguém assim no seu ministério, fica tranquilo, o problema não é em você não, o problema é no cidadão mesmo, porque o cidadão tem um coração ainda de meretriz, é um coração que quer o problema não é a igreja que ele está indo, o problema é ele mesmo, é que ele quer ser notado, ele quer ser visto. Eu vi isso acontecendo não uma, não duas, 3 vezes. Eu fui visitar um pastor amigo meu em João Pessoa, feliz da vida lá, virou olhar, ir lá na igreja dele. Quando cheguei na igreja dele, eu olhei o louvor meio, louvor, cadê? Faltando fulano, ciclano, beltrano, e aí depois chega no final: pastor,
Cadê o povo lá do louvor? Saíram daqui, foram para uma igreja lá de Manaíra. Porque, deixa eu te explicar o contexto. Saiu da igreja do bairro pobre para a igreja do bairro rico, onde tem muita gente. Qual é o problema? É porque o pastor não tem visão? Não, meu irmão, não é que o pastor não tem visão. É porque ele tem visão demais, e visão satânica demais. Essa é a verdade. O cara tem a visão da mesma visão que o diabo teve no céu. Tem muito crente, crente não, gente que frequenta igreja, tem essa mesma visão. Aí eu vou sair daqui, vou para o lugar A, porque o lugar lá eu vou ter talvez um pouco mais de visibilidade. Eu vou ser mais visível. Cara, se você trocou eu vou falar sério, já conheci. Se você troca a sua igreja que prega a palavra, que tem um pastor, que tem carinho pela palavra de Deus e não carinho pela imagem dele, né? Carinho pela autoestima dele, pela pessoa dele, mas carinho pela palavra, e prega a palavra, ensina a palavra, e você não dá valor à palavra e sai da sua igreja. Meu irmão, eu já escutei isso. Cara, Denis, eu saí da igreja, fui para tal igreja. Denis, eu sinto muita... Denis, olha, José, eu sinto muita saudade da minha igreja. Caramba, a igreja lá pregava muito. A igreja que eu tô, meu irmão, as palavras é terrível, mas o louvor é legal, mas a galera é legal. Tô lá porque a galera é legal, mas a palavra não dá. Cara, eu quero entender essa troca que você fez. Será que o seu coração está na palavra? Se o seu coração não está na palavra, teu coração não está em Cristo. Se o teu coração não está em Cristo, você nunca conheceu Ele, porque a palavra é o próprio Cristo, a palavra, o Evangelho revelado. Eu peço para você, membro dessa igreja congregacional, em nome de Jesus, continue desse jeito, continue sendo fiel. Me contaram histórias daqui de igrejas que chegaram para fazer movimento e a igreja não tem espírito e tal. Não, eu vou ficar na minha igreja com pessoas aqui dessa igreja resistindo nessa igreja quando não tinha ninguém, quando a igreja era armazém, mas ficou, esperou no Senhor. Isso é amor. Isso não é uma pessoa que está levada a vento de doutrina, não. Não porque a igreja congregacional é o único caminho que leva ao céu. É o que eu falo para vocês. O dia que a igreja congregacional começar a pregar heresia, sai dela, povo meu. O dia que a gente começar a ensinar idolatria, sai dela, José. Sai dela, procura uma igreja santa, reta, uma que prega o evangelho de maneira verdadeira. Não é o congregacionalismo. E tem muita pessoa que faz idolatria ao congregacionalismo, as denominações que seguem. Tem gente que sai de um ministério A e não vai para nenhuma outra igreja porque não consigo me adaptar a outro ministério. Por que você não consegue se adaptar? É porque lá não usa saia grande, gravata, terno, que lá não usa cabelo grande, as irmãs usam maquiagem. Se esse é o seu argumento, você é uma meretriz, você é um idólatra, porque o seu coração está nas coisas. Seu Jesus precisa de uma saia grande para poder falar com você, de um cabelo grande para falar com você. Se a irmã passar um batom, Jesus já não fala mais. Rapaz, vai falar isso para Rainha Esther, casada com Xerxes, rei dos persas. Se tu vê pela história como uma rainha persa se vestia, meu irmão, ouro, prata, pince no nariz, maquiagem com força, e Deus usou a rainha Esther para salvar o povo. Se você vê Deus falando em Ezequiel, profeta, falando com o profeta Ezequiel, eu vou tirar eu vou dar um castigo para vocês, Israel, qualquer, vou tirar o pince, vou tirar os brincos, vou tirar a maquiagem, vocês vão descer o pó. Deus não está condenando o uso da maquiagem, Deus não está condenando a roupa, Deus está condenando o coração. O problema é esse, tem gente que deixou tudo isso, está todo bonitinho, como fala a denominação, seguindo a cartilha da denominação, mas o coração não segue uma vírgula do Evangelho de Cristo Jesus. Confiança no Senhor, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, não tem, irmãos, não tem seguido a cartilha, não tem seguido a cartilha, não tem. Não tem confiado em Jesus como único Salvador. Não, tem confiado nas coisas que está fazendo.
Se você confia nas obras para a salvação, se você confia nas obras da salvação, você é igual a um católico romano. Igualzinho. O presbítero Osmar me contou algo interessante. Chegou um cara no céu e Deus olhou lá e: rapaz, teu nome não está escrito no livro da vida. No livro da vida não. Está escrito não. Mas Deus tem que estar, por quê? Porque eu dei um bocado de cesta básica tal, e eu vou para o céu. Olha, eu dei milhões de cesta básica. Mas não está. Mas Deus não está. Eu dei as cestas básicas e o Senhor não vai. Peraí, é pela cesta básica? Anjo, vem cá, traz a cesta básica, dá para ele. Pronto, tá aí, tá de volta. Pronto, pode levar ele e levar a cesta básica para o inferno. Irmão, a gente não é salvo pelo que nós fazemos e pela confiança em nós mesmos. Veja só, vamos continuar lendo o texto aqui. Então, irmãos, a gente viu aqui que essa meretriz ela vai evoluindo. Aí na Idade Média ela teve essa carinha aí de falso cristianismo, né? Ela continuou sendo romana. E o interessante é que as 7 cabeças aí que a gente vai ver, aí as 10 cabeças, são 7 montes. Aí a gente vai ver isso. Vamos ler o texto que a gente chega lá. E a mulher vestida de púrpura, tal, aí o versículo 5 a gente falou, ela é a mãe de todas as meretrizes. Ela pode cometer idolatria? Pode, mas existem outras que nasceram dela, que estão na idolatria também, trazendo elementos do Antigo Testamento, colocando no altar, fogueira santa, o altar de ouro. Se não tocar no altar de ouro, Deus não abençoa. Portão dourado, se você passar para Deus te ouvir. Idolatria. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos. A outra evidência: Roma matou Paulo? Matou Pedro? Matou os apóstolos? Matou Agripa, lá a testemunha fiel, que estava ali no meio das 7 igrejas? Matou. Queimado dentro de um touro? Queimou, matou Policarpo a lançadas porque não conseguiu matar na fogueira? Matou. A Roma matou muita gente. Mas na Idade Média existiu uma coisa chamada Santa. Aí, olha, novamente, aqui a meretriz é um império. Aí ela depois, ela migra para outra coisa, e ela migra para uma religião, e aquela religião começa a criar a Santa Inquisição. Já ouviram falar da Santa Inquisição? Já ouviu falar da Santa Inquisição? Sabe o que é a Santa Inquisição? Era assim: Yosef, que está aqui com a gente, arrumou uma Bíblia. Um padre deu uma Bíblia de presente para ele. Toma. Yosef começava a ler essa Bíblia. Yosef começava a ler Êxodo. E José chegou à conclusão de que eu não posso adorar imagem de escultura. E quando chegou, mostrou isso: olha, eu não posso. Não, deixa isso, menino, passa para cá. Aí ele chega lá em Salmos 115, aí ele vê que não pode seguir procissão. Eu não posso seguir procissão. Rapaz, eu vou tomar essa Bíblia de você. Não, vai tomar não. Não, vou tomar, não, vai tomar não. Pega e esconde a Bíblia e continua lendo. Aí de repente ele começa a ficar estranho. Na missa ele não está mais na Ave Maria, não está mais na Ave Maria. Esse cara está todo estranho. Aí ele começa a ensinar isso às outras pessoas. Aí começa o problema. Aí sobe uma carta lá para Roma. Aí Roma, como é? Dá uma notícia ao rei: ele é um criminoso, ele é um herege. A igreja declara herege. Aí o Estado pegava e matava. Aí por isso que hoje tem essa história: não, a igreja não matou ninguém, matou Santa Inquisição. A Santa Inquisição era quando a igreja te condenava herege. E aí aí tinha um favor que a Santa Inquisição fazia. Tinha um favor grande que ela fazia: eu vou te dar uma chance, vou te torturar. Eu vou te torturar. Mas a tortura, meu irmão, olha, fosse uma mulher, eles pegavam um cavalete. Não é um cavalete quadradinho assim. Cavalete, aqueles cavaletes de construção. Aí não tem aquele pauzinho no meio. Eles deixavam bem pontiagudozinho, bem afiadinho, igual um triângulo. Aí pegava a irmã, sentava ela em cima, com 2 pedras pesadas nos pés, empurrando ela para baixo. Até que ela se arrependesse de seguir a Bíblia e não o Papa. Aí o cara era insistente,
Aí, paz, com um grande herege, a sua morte não pode ser uma morte só te decapitando, não. Eles pegavam um poste de madeira, faziam igual um espeto de churrasco. Lá na ponta terminava na espessura quase de um espeto de churrasco. E pegava esse cara, tirava toda a roupa. Isso aí eu estou falando da Santa Inquisição. Olha o nome, Santa Inquisição da Idade Média. Quando a igreja romana era a única religião do mundo, isso aconteceu debaixo do nariz dela. É herege. Aí pegavam ele, sentava ele lá em cima e descia, e colocava a cabeça dele assim e descia ele. Ele não morria na hora, ele ficava espetado igual um galeto e ficava ali. Não, passava pela boca e o cara morria ali naquela situação. E sem contar, pode pesquisar na internet os castigos da Santa Inquisição. Cara, se você tiver criança, não pesquise com uma criança. Terrível! A idade das trevas, a idade que o cristianismo dava de beber aos reis da terra, onde os papas chegavam e tinham domínio sobre os reis, falavam: você faça isso, você faz isso, os reis obedeciam. E aconteceu isso debaixo do nariz de uma igreja dessa. E isso é o que aconteceu durante esse tempo. A grande meretriz, ela evoluiu para outra coisa. John Hus, que profetizou de Lutero 100 anos antes de Lutero nascer, John Hus, ele disse que ele pregou a Bíblia, evangelizou, tentou conduzir as pessoas para a palavra de Deus, mas o Papa da época não gostou da ideia de John Hus, pegou John Hus, botou numa fogueira. Quando botou John Hus na fogueira, disse assim ao John Hus: olha, hoje vocês estão parando o som de um pato rouco, mas daqui 100 anos nascerá um cisne. O canto dele vocês não vão conseguir parar não, viu? 100 anos depois nasce Lutero e começa a reforma protestante. A igreja romana na época pediram a cabeça de Lutero lá na Alemanha, diante dos príncipes. Os príncipes: não vamos dar não entrega, vamos dar não. Protegeram Lutero. E quando você abrir o seu salmos e hino que você não gosta de cantar, mas que tem um bocado de história, quando você abrir o salmos e hino e ler lá no salmos e hino, está escrito uma canção, Castelo Forte. Veja o autor, Lutero, e Lutero vai falar da guerra dele que ele teve com Satanás lutando, tentando destruir a obra de Deus, tentando matar ele, mas ele fala: Castelo Forte é o Senhor, Deus forte, leal e protetor. E aí, irmão, Lutero está guardado nisso. Lutero está protegido aí diante de um plano soberano de Deus. Na mesma época surge a impressão. Lutero traduz a Bíblia, e aí vem um cara chamado Gutenberg, ele começa a traduzir, começa a imprimir isso e entregar para o povo. Aí não dá para parar, aí não deu para parar. Aí chegou o que somos hoje. Aqui em São José de Piranha a gente sofreu, no sertão sofreu, eu não, os que estavam aqui sofreram perseguição. Até um dia desse eu ouvi um irmão falando que chegaram para ele usar um minutivo. É a escola dos crentezinhos. Por que o minutivo? Somos piores do que você, menor do que você? Porque a perseguição ainda não ocorre sobre a gente. Sabe por quê? Porque existem leis que nos protegem. Mas derruba as leis para ver se a gente não morre. Derruba as leis para ver se essa igreja existe. É a primeira a ser destruída. Todos aqueles que pregam o evangelho de Cristo Jesus de maneira pura, vai existir uma falsa união das trevas para tentar destruir. Porque as trevas em si mesmo, a união dela não é como a gente. A nossa união é no amor, a união das trevas é no medo. Então, irmãos, olha aí. E essa mulher aqui no versículo 6, ela se embriaga com o sangue dos santos. A igreja medieval se embriagou com o sangue dos santos. Matou muita gente que estava pregando a palavra. As testemunhas de Jesus. Veja aí, testemunhas de Jesus. Você quer saber se você não é uma meretriz, se você testemunha Cristo na sua vida, acima de você mesmo. Aquele que me ama, nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste
diante diante o mistério da mulher e da besta e das 7 cabeças e dos 10 chifres que leva a mulher. Então você vê que a mulher, essa igreja, essa meretriz, ela não está firmada sobre Cristo, está firmada sobre a besta. Meu irmão, tem igreja que o que une ela não é Cristo, mas é a besta. Eu lendo uma vez C.S. Lewis, ele me fez entender isso. Você quer faz o termômetro da sua igreja. Numa igreja onde as pessoas estão reunidas, mas só sai fofoca, só sai crítica, o irmão querendo derrubar o outro, mas está todo mundo junto. A igreja odeia o pastor odeia a igreja, mas na frente do pastor está tudo certo, e o pastor na frente dos irmãos está tudo certo, está tudo bonito, né? Aí quando acaba o culto, é todo mundo se abraçando, mas quando cada um se divide, é um metendo um pau no outro, aí é um tendo inveja do outro. C.S. Lewis disse: esses sentimentos é o que une as trevas. O inferno é unido nesses sentimentos. Sentimentos de ganância, sentimentos de medo, de opressão. Se você vai numa igreja, o pastor é um pastor opressor, aquele cara que está oprimindo, aquele cara que está... Cala a boca. Aqui. Ei, é o seguinte, aqui é a minha vontade. Pronto, e acabou. É um pastor que é opressor mesmo, um cara terrível, um cara que não deixa você nem respirar. Olha, a campanha é tal, você tem que dar tanto, se você não der tanto, Deus vai te amaldiçoar, Deus vai descer o fogo sobre tu. Olha, eu lancei um desafio aqui, e esse desafio, quem não cumprir, vai ver a mão de Deus se levantando. Quem é contra o pastor aqui, a mão de Deus, olha, aí todo mundo está com aquele medo. Aí você é de uma igreja que tem um líder, e aquele líder controla até o teu namoro, José. Lá em João Pessoa tem um bocado de igreja assim, o líder controlando o namoro do cara. É como se eu chegasse para... Eu não sou pastor, eu sou seu líder, né? Porque tem isso, tem pastor e os líderes. Aí eu chego, é como se fosse Tiago aqui da igreja, né? O líder dos jovens. Aí chegasse para tu: José, é o seguinte, olha, você está namorando com Sara, mas Deus me disse que esse namoro não é de Deus, você tem que terminar. Peraí, Deus disse a você e não disse a mim? Não aceito não. Você não aceita? Pastor, está rompendo aqui com a decisão do líder. Eu disse a ele que o namoro dele não era de Deus, que Sara não é dele, e ele está me desobedecendo. Aí o pastor fala: disciplina ele, você está disciplinado. Mas por quê? Não, porque eu sou seu líder. Mas por quê? Não, eu sou seu líder, eu sou seu autor. Meu irmão, Deus não fez isso. Então uma igreja que está debaixo de um governo desse é um governo satânico. Satanás que reina assim. Porque o que une a igreja é amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão. Esse é o sentimento. Eu estou com José porque eu amo, porque eu gosto de estar com ele. José tem eu como pastor, mas não como... Ele não tem que ter medo de mim. Eu não sou um tirano dele. Ele tem que ter um respeito de mim como ser humano, primeiramente. E segundamente, ele tem que entender que eu tenho uma função de ensinar ele a palavra. Mas se eu ensinar algo errado e ele perceber pelas escrituras: pastor, olha, isso aqui pelas escrituras o senhor não está muito certo não. Eu tenho que ser humilde o suficiente para parar. E cara, eu errei mesmo. Me perdoa, tá, vamos andar junto. Errado. A coisa mais linda que eu acho é os meus oficiais aqui. Coisa linda. Eu sou mais novo do que muitos deles, mas às vezes eu chego: meu irmão, isso aí. Não, pastor, tá certo. E muitas vezes, muitos deles já chegaram para mim: pastor, o que tu fez? Eita, foi vacilo. Não foi, pastor, foi vacilo. Tá bom. Isso é uma igreja que anda não no medo, anda no amor. Porque Deus ama o filho que ele repreende o filho que ama, e ele vai usando os servos para estar um repreendendo o outro. Cara, eu não sou perfeito, eu erro, eu falho. Às vezes eu falho nas minhas conclusões. Aí eu vou pedir perdão: eu falhei na minha conclusão, rapaz, eu falhei, desculpa, me perdoa. Mas irmãos, a gente tem que entender que essas trevas estão unidas aqui, lutando contra a igreja. Elas estão unidas debaixo disso, estão debaixo desse sentimento que eu li aqui para vocês.
ela é opressa, ela é uma meretriz que está sentada sobre os pensamentos do dragão, e os pensamentos do dragão aqui é pensamento de guerra, pensamento de controle, de subjugação, é um pensamento de opressão, é um sentimento de orgulho. Tem igreja que os irmãos só estão unidos um ao outro debaixo do sentimento do orgulho. Que orgulho! Rapaz, a igreja aqui é massa. Eu estou aqui porque eu gosto de estar cantando aqui na frente de domingo. Eu já disse isso aqui na live. Então, Ivel, né? Estou aqui porque é legal. Irmão, eu boto essas pessoas para correr mesmo. Eu faço uma pressão, eu testo para ver qual é a intenção da pessoa. Eu vou, ajudo, sou legal. Mas percebo que a pessoa só quer usar a igreja, beber da igreja, usar a igreja e se beneficiar da igreja, metendo pau na igreja. É melhor que você nem fique aqui, vai embora mesmo, que teu lugar não é aqui. Vai procurar alguém que é parecido com você. Vai procurar alguém que é parecido com você. Ou você se transforma pelo poder da palavra e anda nos sentimentos que Cristo deixou para a igreja, ou vai se sentar na besta junto com a meretriz. Porque a meretriz, ela não está firmada em Cristo, ela está sentada na besta. A falsa igreja, a igreja prostituta, a igreja que tem o seu coração enfinhado nos sentimentos das trevas, ela não está firmada em Cristo, está firmada na besta. Mas fala de Jesus, parece com Jesus, anda como Jesus, mas fala como dragão, está firmada sobre o dragão. A besta que viste, olha só que legal, eu estava lendo isso aqui, eu achei legal que só. A besta que viste que não era, a besta que viste era e não é. Jesus é, ele era e é o que há de vir. Ele era e é e será o que há de vir. Jesus, ele foi, ele é e ele será. É o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de sempre. A besta, ela quer ser igual a Jesus, ela era, mas de repente ela não é, não consegue, ela é imutável, ela quer ser igual, mas não consegue. Para emergir do abismo, ela tenta subir, ela emerge das profundezas, ela parece que ela está vencendo, tá, meu irmão? Você olha assim e fala, cara, quando o cara sai do buraco assim, ó, a besta, ela consegue emergir, ela sai do nada, ela parece que está vencendo, ela parece que ela está ganhando força, mas aí vem um versículo e fala, e caminha para a destruição. Ela sai do buraco para voltar, para cair num buraco mais fundo ainda. Esse é o fim daqueles que se aliam à besta. Esse é o fim. Então, olha só no que a igreja falsa está firmada, na igreja idólatra. A igreja que está sentada sobre a besta, que tem o seu coração na besta, que tem a sua vida na idolatria, que tem a sua vida na imundície, que segue cegamente o que os homens dizem, que não segue as escrituras, que vê presta atenção, mas essa igreja está crescendo, pastor. Essa igreja ele não vai falar assim, né? Mas pelo poder da besta, essa igreja está crescendo. Vamos dizer lá na grande perseguição, né? Pastor, mas essa igreja que se aliou ao anticristo, olha só como está crescendo. Dá certo, pastor, porque hoje as igrejas, existem igrejas, não estou falando todas, existem lugares que se reúnem com o nome e dizendo, com os lábios, dizendo Cristo, mas o coração está longe dele. Existem lugares que são lugares pragmáticos. O que é pragmático? Nós fazemos o que dá certo. Qual é a doutrina da moda? A doutrina da moda agora é ser reformado e ser apostólico. Então bora nela. Qual é a doutrina da moda agora? É ser pentecostal e ser da renovação carismática. Então bora nessa. A moda agora é vomitar no chão e sair rolando em cima do vômito. Então bora para essa. Então, irmãos, são igrejas pragmáticas. Vai chegar um tempo que essas igrejas pragmáticas, que vai atrás do que chama a gente a dar certo, o anticristo vai se levantar. A besta vai se levantar, ela não está firmada sobre esses princípios, ela vai continuar seguindo, e ela vai falar, olha, a gente está crescendo. Aquela igreja ali que segue a Jesus Cristo aí como Salvador, está pequena, mas essa aqui que reconhece o senhorio do anticristo, está crescendo, está se fortalecendo. Um dia alguém dirá isso, mas nós que seguimos a Cristo, nós devemos perceber uma coisa: pode até sair do buraco, você pode até sair do buraco, pode até ganhar força,
mas você está subindo para poder ser destruído. Quando a besta cair, você cairá junto com ela. Quando a besta ela está caminhando para a destruição. E uma igreja que não tem Jesus Cristo como seu Senhor está caminhando para a destruição junto com a besta, para o grande julgamento de Deus. E aqueles que habitam sobre a terra, a outra parte do versículo, que habitam sobre a terra, cujo nome não for escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Irmãos, o mundo pode até se admirar com a besta, com os sinais dela, do anticristo. O mundo vai fazer isso, mas o terrível é saber que existirão gente que carrega o nome de Cristo, lugares que dizem que prega Cristo, se admirar também com a besta e seguir a besta, que é a grande meretriz, que são as meretrizes, são as igrejas idólatras, as igrejas que pensam em si mesmo, que pensam no que só vai dar certo e que vai trazer dinheiro e número à igreja. Aí veja só, para em que versículo? 9, né? Aqui está o sentido e que tem sabedoria. Agora vamos interpretar parte por parte de tudo que a gente leu. As 7 cabeças são os 7 montes. Roma tem 7 montes, sabia disso? 7 montanhas. João já está dizendo. Estou falando de Roma. Tem 7 montes. E dentro de Roma tem o Vaticano. Você entendeu? Antigamente era um império. E a meretriz migrou para outra coisa. E dentro do Estado romano surgiu o Estado do Vaticano. Do Estado Vaticano, cara, surgiu muita coisa. Muita coisa. Que eu não estou falando mentira nenhuma, não. Se é só voltar atrás, que muito Papa já pediu até perdão pelos erros cometidos no passado. A gente vai ver Roma cometendo atrocidades, o Vaticano cometendo atrocidades. E esses 7 montes são os 7 montes que estão em volta de Roma e, consequentemente, em volta do Vaticano. E aí, ó, irmãos, vai dizer aqui, ó. Presta atenção. Cadê? 9. Os quais a mulher está assentada. São 7 reis. São também o quê? 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem a duração de um pouco de tempo. Na época de João, esse que iria durar um pouco de tempo é Nero. E Nero foi terrível. Porém, na igreja medieval, mas não colou essa profecia. Existe a profecia de São Nicolau. Profetizou sobre os papas. E era essa mesma frase. Seriam 7 papas. O 7º duraria, o 6º era por um pouco tempo. E o 6º seria o 7º, mas depois disso acabaria os papas, surgiria algo novo, que seria o 8º, mas não aconteceu, não rolou. A gente está já quase no 8º papa, esse seria o 8º papa. Então essa profecia que até virou uma polêmica, até agora ela não bateu ainda, não tem nada a ver com isso aqui não. Mas aqui a gente está falando do período do anticristo, quando vem sobre a terra. E aí vai ver o versículo 2 aí. Os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis. Então esses 10 reis, segundo o texto, ainda não receberam o quê? Reino, mas receberão autoridade com a besta durante 1 hora. Então esses 10 reis irão surgir quando a besta surgir. Mas 10 é um número simbólico para totalidade. Então quando surgir a besta, todos os reis da terra irão entregar a ela o seu poder, a sua força. Olha aí. Tem um só pensamento. Todos os reis da terra, todos os presidentes, todos os governantes do Brasil, da China, tal, todos eles terão um só pensamento. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Percebeu? Deus deu a esses reis poder sobre as suas nações. Deu poder aos presidentes da terra, poder sobre os seus povos. E os presidentes, o que vão fazer? Os governantes, nessa época, o que vão fazer? Em vez de honrar a Deus com o que receberam de Deus, entregarão ao inimigo de Deus o que eles receberam de Deus. Por 1 hora. Então esses 10 reis
sendo aqui preso ao texto, ainda não surgiram. E não precisa ser 10. 10 significa totalidade. Todas as nações da terra, com seus líderes, oferecerão o seu poder ao único ser. Esse é o governo, é o que você já ouviu outros. Cuidado, viu, com as suas pesquisas. Cuidado. Você vai ver aí muito no YouTube vídeos sobre governo único, né? Governo único. Nós estamos vivendo num mundo globalizado, mas não é governo único. Cada nação tem a sua soberania, mas existem pessoas lutando para que não exista mais isso. Presidente dos Estados Unidos, presidente de lá, presidente, exista um governo único. E todos esses caras sejam simplesmente líderes que estarão submissos a um único homem. E esse único homem que nós acreditamos é o anticristo. É o anticristo. Então, estão trabalhando para isso. Não está algo, pastor, vai acontecer daqui quantos anos? Está na sua cara, está debaixo do seu nariz. O mundo já está sendo preparado por isso. E o corona veio para ajudar. Deixa eu te falar uma coisa. Não, pastor, isso é impossível. Impossível? O corona provou para mim e para você e para toda a humanidade que ele já tem um controle de tudo. De cada cidade, de cada vila. Cara, eu peguei o carro um dia desse, fui para o meio de uma vila, no meio do nada, e o cara estava de máscara. Isso indica o quê? Que ele consegue controlar o menor povoado existente na Terra. Eles têm um controle de tudo. Eles têm satélites jogados agora no ar. Tem celulares no bolso de cada cidadão. João Dória conseguiu provar isso em São Paulo. Ele sabia onde você estava. Estava visualizando cada pessoa. A China já está com controle facial. O cara está andando na rua e uma câmera bate nele, sabe o número do CPF, nome e onde mora. Controlado. Você vai na loja americana, pega o seu CPF. Senhor, a sua compra deu R$500. Você vai no mercadinho. Senhor, a sua compra deu mais de R$500. Passa seu CPF. Quer controlar até o que você compra. Agora, você já está sendo treinado nesse período da pandemia de fazer o que eles mandam de maneira cega mesmo. Olha, abre tudo. Abre tudo. Agora fecha tudo. A brincadeira parece vivo, morto, vivo, morto. Agora, aquela brincadeira, o rei mandou agora só abrir os bares. E abre só os bares. Agora o rei mandou abrir só as padarias. Só abre a padaria. O rei mandou agora todo mundo usar máscara. Todo mundo bota máscara. Mas por que não? Porque é decreto. O rei mandou agora bater no cidadão e tomar carrocinha. E vai os policiais para cima do cidadão, bate no cidadão, rouba a carrocinha e todo mundo fica só olhando, gravando. Irmão, por que o policial está fazendo isso? Não sei, o rei mandou. Você está entendendo que está todo mundo agora com uma programação? O rei mandou, está mandado. Você já percebeu que o mundo está preparado, não? Então, irmão, lembra que eu estou falando, a meretriz ela vai migrando. Hoje, a meretriz já está migrando para outra coisa. Porque ela traz abominação em suas asas. Ela é abominável. E quais são as abominações de hoje? Fala de aborto. Eu falei isso coisa passada, é ou não é? A luta pelo aborto é mundial. A luta pelo casamento homoafetivo é mundial. A luta pelos direitos da pedofilia tem que acontecer de maneira mundial. Existe alguma coisa que já está regendo, existe alguma meretriz que eu não consigo ver onde é a sede dela, mas já está sendo propagada, ensinada. Talvez hoje, irmãos, a meretriz de hoje não é mais a meretriz medieval. Ela não tem. Mas a meretriz hoje é a meretriz que odeia até a meretriz medieval, até a idolatria da Índia, a idolatria das imagens de esculturas. Essa meretriz agora que está surgindo odeia até isso, porque a gente vê que a meretriz de hoje nem respeita os símbolos antigos dela. Pega uma imagem
de um santo e enfinha no ânus, desculpa pela palavra. Pega um crucifixo e enfinha nos órgãos genitais. Você entende que hoje, o que aconteceu até hoje com Nero na Idade Média, está se tornando fichinha? O que existe algo hoje terrível sendo preparado, povo de Deus. Existe leis, existe um movimento terrível sendo preparado. Hoje a meretriz já está tomando outra forma. Hoje a grande cidade, a grande Babilônia, talvez seja nem física, ela seja cibernética. Ela seja uma cidade virtual, onde todos andam por ela. Você não para pensar nisso? Que talvez a cidade do grande Apocalipse, a grande Babilônia, a grande meretriz da época do anticristo, nem seja física, nem seja real, mas seja já essa cidade que vivemos, que andamos, que você abre o seu WhatsApp e entra, onde todos os povos estão andando nela. Você fala com um chinês, é só abrir o seu computador e ir na cidade virtual chamada internet. Tem uma briga, tem um mistério num tal do 5G. É uma luz. Então os homens não estão mais preocupados em construir grandes cidades de pedra, mas estão preocupados em construir cidades cibernéticas, reinos. Talvez a grande meretriz do Apocalipse, ela já existe. A grande Babilônia já existe. Você entra na internet, é uma terra sem lei. Todo mundo vê o que quer, na hora que quer, fala o que quer. Tem a parte tranquila da internet. Ela é tão terrível, que não dá nem para acreditar que existe uma parte mais obscura, que é chamada de Deep Web. Lá existem negociações. Você não tem entender. Existe uma cidade virtual aí dentro da existe o portão dessa cidade virtual aí na sua casa, no seu tablet, no seu celular. Existe um portão virtual, de que dá acesso a essa cidade terrível chamada Grande Babilônia. Talvez essa seja a Grande Babilônia nos nossos tempos. Se essa seja a grande meretriz onde está ensinando as pessoas a trair seus cônjuges, a se prostituir, a trocar nudes. Hoje trocar nudes parece que até é uma coisa tão comum. Perguntaram ao pastor André Valadão de novo aqui, né? Não parece que ele não copia direitos autorais. É legal aqueles vídeos que ele faz no YouTube dele, lá no Instagram. E perguntaram: pastor, eu posso mandar nudes? Aí ele falou: querido, tu está totalmente, eu creio que posso mandar nudes. Você está totalmente sem noção. Você está sendo um prostituto, um pornel. Você está sendo um idólatra do seu corpo. Hoje, irmão, eu não mais prego. Pastor, sai dela, povo meu. Tem que sair da igreja católica, tem que sair da igreja idólatra, da igreja Hare Krishna, a igreja que tem uma imagem de escultura. Meu irmão, eu vou falar, você tem que sair de algo muito pior, muito maior. Meu irmão, você tem que ir hoje. Não estou falando para você quebrar o teu tablet, o seu computador não, mas existe uma coisa aí, você tem que tomar cuidado com essa grande meretriz. Teu filho, tua filha, de repente, vira homossexual dentro da sua casa, vira vegano, não tem problema nenhum ser vegano. Vegano só come vegetal. De repente, seu filho, sua filha começa a seguir um pensamento, eu quero dizer isso, diferente do seu, e você não sabe por quê, porque ela está andando pela grande Babilônia, e você está deixando. De repente seu filho vira satanista, e você é um pastor, você é um cristão, e o seu filho virou satanista. Como isso aconteceu dentro da minha casa? Porque existe uma cidade, a grande Babilônia foi construída. Hoje, irmãos, chegou até uma época que pastores e padres estão se unindo para poder conservar os valores cristãos, porque surgiu algo maior do que qualquer essas coisas que a gente tem brigado entre. Eu não vou ser hipócrita não. Todo católico quer que um protestante vire católico, e todo católico quer que essa é a verdade. A gente não vai mudar, a gente é a reforma protestante,
A gente prega a soberania das Escrituras, a soberania de Deus, a soberania de Cristo, só as Escrituras, só a glória de Cristo, só a fé e só a graça. A gente prega isso e vão pregar isso, os católicos gostando ou não gostando, isso é o que somos, isso não é perseguição, isso é o nosso credo, isso é a nossa fé, isso é a nossa mensagem de amor para aqueles que estão fora das Escrituras. Mas chegou um tempo que até aqueles que eram opositores no cristianismo, agora se vê assim, fala: rapaz, a gente tem um inimigo maior para lutar, e se a gente não vencê-lo agora, ele vai nos engolir. É a grande Babilônia, a grande cidade que está sendo construída diante dos nossos olhos, e estamos andando por ela, vivendo nela, e Deus te livre de você não ser participante das abominações dela. Deus te livre de você não ser participante dessas abominações que existe no mundo cibernético, na internet. É muita abominação, irmão, que a gente tem que tomar cuidado. Você está vivendo na pior era de todas. Antigamente, para um homem de Deus se encontrar com uma prostituta para cometer pornéus, tinha que ir num lugar da cidade, numa hora específica, no maior segredo, para fazer. Hoje, nudes, a qualquer hora, a qualquer momento. Pastor, porque hoje tem muita mulher abandonando seu marido? Porque o Facebook se tornou pornéus, se tornou um lugar onde as pessoas entram na calada da noite e se prostituem, conversando com outro homem que não é seu marido, admirando a foto de outra mulher que não é sua esposa, trocando, fletando com o mal. A grande Babilônia está sendo construída e a gente só está olhando para a religião do cara do lado, e você está vivendo numa imundície muito pior do que a que você saiu. Ah, pastor, eu me converti, saí da grande Babilônia. Será que você saiu da grande Babilônia mesmo? Ou você só deixou uma religião para cair em outra? E o seu coração continuou a mesma coisa, adorando você mesmo e adorando as suas coisas. Que Deus abençoe, né? Existem outras partes desse texto que depois a gente pode estar analisando. Esse texto é muito longo, muito exaustivo, tem muito detalhe, e eu gosto de aplicar muito, e não dá para eu me segurar, porque vai demorar demais e a gente vai terminando por aqui. Então, eu falo o quê? Deixa eu ver aqui as mensagens. Ivan, a paz do Senhor. Eudinho, que Deus te abençoe. Tiago também está aqui, Deus abençoe. Natan, Deus te abençoe em nome de Jesus. Lúcia Bezerra, Deus seja contigo. Rose Leite, Deus seja contigo. Maria Zenilda, Deus seja contigo. Jane, Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Raquel de Almeida, o Senhor seja com a minha esposa. Jane, ela: Deus não olha para a aparência, sim para o coração. Verdade, minha irmã. Aí a gente também tem José, que bênção, pastor. Estive estudando sobre as seitas e heresias ontem, junto com meu irmão, e essa palavra do Apocalipse só veio agregar mais ao meu conhecimento. Eu fico feliz em José ter te ajudado essa noite, pelo poder do Espírito Santo, que você possa estar crescendo no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo, para que um dia Deus te use neste lugar, ensinando as pessoas, mostrando o caminho da verdade, tá? E também a Marcos, que Deus te abençoe, meu irmão Marcos, a paz de Deus seja contigo. Antoniel também, que Deus possa te abençoar. Lúcia Braz, um forte abraço. Neném, que Deus te abençoe aí muito, meu irmão. Gil Serlan, eu espero que ele esteja bem. Agradeço, Gil Serlan, aí pela ajuda, mesmo em casa, entrou aqui, ajudou o nosso irmão José, que está aqui lutando. E eu falo assim, meu irmão, eu não acho ruim o cara errar, né? Eu acho ruim o cara não tentar. Né? A gente erra. Eu sou o que mais erro na live, falo errado às vezes, embulo a língua, né? Mas assim, o José, eu louvo a Deus porque ele se dispôs, viu, meu irmão? Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. E ele está fazendo o melhor. Eu vejo o esforço dele, mexe,
Mas, irmão, eu falo para você, eu quero fazer um desafio para você. Vem para cá, senta na frente desse computador. Ele me mostrou um negócio, eu falei, José, vai com calma que depois tu me explica, que eu não sei fazer isso não. Né? Até hoje, irmão, tem muita coisa aí que a gente ainda está aprendendo a fazer. É uma ferramenta importante, é um ministério hoje dentro da igreja, importante. Que Deus abençoe. Quer ver? Praticamente, hoje José está sendo meu, como se diz, co-participante da pregação do Evangelho. Ele ali, mas nós dois estamos pregando o Evangelho para você, né? Apesar, mas pastor, eu não vejo ele, mas ele está ali colocando o texto bíblico para você. Nós estamos evangelizando junto. Então ele é meu parceiro de evangelismo. Todo mundo que senta nesse computador aqui, irmão, é um parceiro de missão. É um evangelista de Cristo Jesus. Que Deus possa estar abençoando Juscelã, Soraya e José, que se levantaram para estar na frente desse trabalho. Eu peço que outros procurem Soraya, procurem Juscelã, para estudar um pouco com eles, né? E também aprender. Precisamos de gente pronto hoje. Hoje o problema não foi no controle ali de José, o problema foi no som. E aí o som, a gente precisa de alguém aqui controlando o som, ajudando José no som. É difícil. Ajeitar um pouco. Ele botou filtro, alguma coisa, né? E conseguiu ajeitar. Tá bom? E aqui um abraço a Lúcia, a Malu Moraes, que Deus seja contigo. Narla Vitória, que Deus seja contigo, com toda a família. Osmar Pereira, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A gente tem aqui Ana Maria, tia de Raquel, que Deus abençoe. Caleb, que o Senhor te abençoe muito, meu filho. Serralharia, Diácono, está aqui com a gente. Deixa eu ver. Selma, que Deus seja contigo, minha irmã, em nome de Jesus, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Se eu esqueci alguém, me perdoe. Irmã Rosilene está aqui com a gente também. Tiago Vieira também está aqui com a gente. Gabriel, eu acho que eu falei todos. Maria Zenilda, eu acho que falei todos, né? Raquel Rodrigues também, tá bom? Irmão, tá bom, vamos lá. Eu agradeço a Deus por Deus ter sustentado a gente, né, durante esse estudo. Aristirones, né, o Nego está aqui, e Oséias também. Irmão, foi difícil o começo, até para a gente se concentrar quando dá tudo errado assim, é complicado. Mas eu também agradeço aí pela paciência de vocês que tiveram, ter ficado na live mesmo, ela ter começado meia desajustada. Essa aqui eu acho que eu vou estar deletando, né? A gente vai estar deletando essa live depois, e depois eu faço uma mais organizadinha, né? Ou a gente corta o começo, né? A gente ficou do meio para frente, ficou bom, né? Então a gente vai só fazer uma edição. Quando eu terminar, eu faço essa edição rápida. A gente tira esse começo meio tumultuoso, meio estressante que foi. Irmãos, que Deus abençoe você, que Deus te dê uma ótima noite. A lição de hoje veio só para te ensinar algo. Não adianta você sair de uma idolatria e cair em outra. Não adianta você sair de uma prostituição e continuar em outra prostituição. Não se troca de pecado. Só você pode ser livre se Cristo verdadeiramente te livrar, te salvar. Você precisa ser a noiva verdadeira, fiel, a noiva pura do Senhor Jesus Cristo. Não aceite nenhum outro Deus no seu coração, nem você, nem imagem de escultura, nem um passatempo. E cuidado com a nova grande Babilônia que está surgindo, com a grande meretriz que está surgindo, a internet. A internet, ela é a mãe hoje de todas as abominações e está dando de beber a todos os reis da terra. Muita gente ainda não percebeu, muita gente ainda está olhando lá para o problema de Lutero, lá na Igreja Católica e Lutero, lá na era medieval. Não, irmão, o problema é muito maior do que você pode imaginar. O dragão agora é muito maior. Na idade de Lutero eu vou dizer que era uma lagartixa. Agora, meu irmão, está uma iguana. No futuro, a gente vai ver o tamanho que ele vai tornar. Mas continue sendo fiel a Cristo até a morte, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê a graça.